Pergunta 728. É lei da natureza a destruição? Isto é, as coisas se destroem. Isso é uma lei natural? Faz parte de alguma lei natural? Faz parte da natureza? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então aqui temos uma questão muito interessante. Primeiro, frase do sentido popular, né? Na natureza tudo se transforma, nada se cria, tudo se transforma. Deste ponto de vista faz sentido, né? Por quê? Porque o ser humano não consegue criar nada do nada, porque o nada não existe. Então o ser humano, tudo que o ser humano cria, tudo que o ser humano manipula, tudo que o ser humano inventa, tudo que o ser humano descobre, estão dentro das leis naturais, estão dentro da matéria, podemos dizer assim. São manipulações da matéria, que já existe. E essa propriedade que a matéria tem de se transformar o tempo todo, tem um único objetivo. Então aqui é uma questão teleológica. Qual é a função da matéria? Tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, essa transformação faz com que os seres vivos melhorem, se renovem. Então, naturalmente, as estruturas biológicas vão se modificando. As moléculas, elas se modificam. Nós sabemos, né, que as moléculas elas têm uma tendência ao decaimento, isto é, a voltar a um estado de simplicidade. As moléculas, quanto mais complexas, menor é o tempo que ela tem para se desagregar. Quanto mais simples é a molécula, mais tempo ela terá para se desagregar. E assim em relação ao estado de simplicidade máxima, que seria o fluido universal no mundo dos espíritos puros. Então é o estado mais simples que a matéria pode alcançar. Muito bem, então a natureza, as coisas materiais, elas têm um tempo determinado. Então as estruturas, elas são criadas por leis físicas e podem ser também, as estruturas podem ser criadas por seres inteligentes, manipulando essa matéria. Mas todas elas, da rocha, dos minerais, dos átomos, tudo tende a se desagregar. Ah, mas a partícula tal, a subpartícula tal, ela tem um tempo de meia-vida de 1 milhão de anos. Tá bom, mas o que são 1 milhão de anos perto da eternidade? Nada. Então, 1 milhão de anos perto de 1 quadrilhão de anos é um instantezinho. Mas uma coisa é certa, ela vai se desagregar. Então, como diz o princípio de Hamilton, as coisas tendem sempre para a situação de menor energia, isto é, para que seu gasto energético sempre tenda a diminuir. Ora, uma estrutura quanto mais complexa, mais difícil de mantê-la. E as estruturas tendem a cair para as estruturas mais simples. Então, faz parte das questões básicas, logicamente, uma cadeira, uma pedra, um vulcão, um planeta,
que é muito mais complexo, tendem também a se desorganizar. Então é uma lei natural. Pergunta 728A. O instinto de destruição teria deste modo sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Presta atenção. Instinto de destruição. As criaturas são instrumentos que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Quais são os fins? Que todos os seres alcancem a felicidade completa e a perfeição espiritual. Para se alimentarem, os seres reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do envoltório exterior, que sofre a destruição. Sempre, porém, é apenas este envoltório que é destruído. Ele é simples acessório, não a parte essencial do ser vivo. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Fantástico! Então vamos lá. O instinto de destruição, isso é, a necessidade que os animais têm de predar o outro, tem um duplo fim. Primeiro, da sua própria conservação, e segundo, que a destruição daquele outro organismo. Não estamos falando de destruição abusiva, ok? É apenas para suprir suas necessidades. Então não adianta você, por mais que as pessoas queiram, né? O leão não vai viver igual o Madagascar, né, comendo sushi de coco ou coisa desse tipo, não. A programação genética dele exige carne e ele vai ter que comer carne, senão ele vai perecer. E como se ele não comer carne, ele perece. A espécie é extinta. Então, naturalmente, outros organismos precisam existir para que o leão possa predar. A diferença é que, ao ser predado, aquele ser, ele passa por um processo de mudança de corpos, de novas experiências, e assim o princípio inteligente vai adquirindo conhecimentos, intelecto, informações que num futuro muito distante reunirão elementos suficientes para que ele comece a ter rudimentos do conhecimento do bem e do mal e entrar assim na fase moral, sofrendo provas e expiações. Então tudo está encadeado. Então não existe a possibilidade, mas na Bíblia está escrito que o leão deitará com não sei o que. Isso é poesia, isso aí não faz sentido algum, né? Leão comendo macarrão, a carbonara, não vai ter isso. O leão, ele precisa de carne. Então essa é a questão. Que come carne, não come sushi. Ele não come pizzacone. Ele não come um hambúrguer de carne quente. Ele come carne, carne.